Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos falar sobre um dos plexos importantes que a gente ainda não falou, que é plexo hipogástrico. Então, primeira pergunta, para que serve o plexo hipogástrico? Quais são os órgãos que ele inerva? Então, ele vai inervar bexiga, o reto e os órgãos genitais, tá? Tanto do homem quanto da mulher. Então, essa é a serventia do plexo hipogástrico. Aqui eu já digo de cara que esse aqui é um desenho meu, vocês não vão achar em livro nenhum isso aqui, tá? Isso aqui ajuda pra caramba, que é o quê? Primeiro, para descrever o plexo hipogástrico. Então, a gente já sabe que ele está constituído por pequenos gânglios que estão unidos entre si, entre numerosos cordões nervosos curtos. Tem uma forma quadrilátera fenestrada e ele vai estar relacionado por debaixo com o peritoneu. Então, embaixo dele, ou seja, por debaixo do peritoneu, eu tenho o plexo hipogástrico. Por arriba do diafragma pelviano, eu tenho o hipogástrico, tá? O plexo hipogástrico. Por fora, eu tenho quem? Por fora, que não dá para ver por aqui, né? Eu tenho o reto e por dentro eu tenho os vasos ilíacos. Ou eu posso falar vasos ilíacos ou vasos hipogástricos. Vou falar mais uma vez, por debaixo do peritoneu, eu tenho plexo hipogástrico. Por em cima do diafragma pelviano, eu tenho hipogástrico. Por fora, eu tenho reto. E por dentro, ou seja, por dentro, eu tenho os vasos ilíacos ou vasos hipogástricos. Para mencionar as aferências do plexo hipogástrico, então eu tenho que lembrar que eu tenho uma cadena simpática sacra, eu tenho nervos pré-sacros, eu tenho nervo erector de Ercad, que você já sabe que é responsável pela ereção do pênis, e eu tenho nervos esplânicos pélvicos. Esplânicos, não é esplênicos, é esplânicos pélvicos, certo? Então, aquelas ali são as aferências. As referências, a gente tem o plexo vesical, plexo uretral, plexo vesículo-deferencial, plexo prostático, nervos cavernosos, plexo uterino, plexo vaginal e o plexo retal médio. Se vocês pararem para entender um pouquinho, olha só, a gente tem aqui parte do quê? Se eu for marcar aqui, ó, isso aqui é o quê? Ó, até aqui, ó. Essas 4 primeiras coisas que a gente tem, das 8 coisas que a gente tem para falar, o que a gente tem? Ó, isso aqui, sistema urinário. Ó, então, bexiga e sistema urinário. Plexo vesical, vem do plexo hipogástrico. Plexo uretral, vem do plexo hipogástrico. É a continuação. Eu tenho bexiga, uretra. Depois aqui eu tenho relação ainda aqui. A primeira porção ali eu tenho o quê? Eu tenho a vesícula seminal, eu tenho uma porção prostática, então já lembro da próstata e já lembro do plexo vesículo deferencial. Aí depois vou continuando, olha só. Aqui eu tenho nervo cavernoso que está indo para onde? Para as cavernas lá do pênis, que vão ajudar a encher o pênis de sangue, para poder promover a ereção. E aí depois aqui embaixo, o que acontece? Eu tenho uterino e vaginal, tudo a ver com a mulher. Então, uterino e vaginal são dados pelo plexo hipogástrico. Plexo uterino, plexo vaginal. E o plexo retal médio, que aí eu tenho que lembrar sim ou sim, desse aqui, tá? Então, 2 que não tem muito nexo em um princípio, que é os nervos cavernosos e o plexo retal médio. E esses outros aqui, uma vez que você falar plexo vesical, plexo uretral, plexo vesículo-deferencial, plexo prostático, plexo uterino, plexo vaginal, você falou 6 de 8. 6 de 8 você está aprovado, com louvor. E o professor aqui vai te perguntar 4, 5 no máximo, tá? Então, isso aqui já resolve a bronca. Agora a gente vai falar de outro plexo, plexo pudendo. Então, plexo pudendo, o que acontece? Olha só, isso aqui, para quem nunca viu plexo pudendo, pode se atrapalhar um pouco no princípio. Mas ele é estúpido, ele é idiota. Bota na cabeça que isso aqui é idiota que vai dar certo, certo? Isso aqui é estúpido. Olha só, o plexo pudendo ele é formado do rama anterior do quarto nervo raquídeo sacro, tá? Então, quarto nervo raquídeo sacro. Então, aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Eu já sei que está formando do quarto nervo raquídeo sacro, que vai se unir com a terceira. Olha só, então se une com a rama da terceira e se une com a rama da quarta. Né? Não, da segunda tá aqui, ó. Pronto. Então, isso aqui, ó. Então, se une, olha só, então o plexo sacro.
a rama anterior do quarto nervo raquídeo sacro, ó, que é esse aqui, se une com a terceira, que se une com a segunda e forma, adivinha quem é que vai formar aqui? Plexo pudendo. Isso aqui é muito difícil, pelo amor de Deus, isso aqui é estúpido. É bem parecido com o negócio lá do plexo braquial que a gente já viu. Ou isso, você pode falar de novo, porque minha internet falhou bem na hora Não que você tem problema. iniciou. Eu repito tudo de novo. Vou até apagar aqui e vou fazer com outras cores até para ficar melhor. Olha só. Como é que é a constituição do plexo pudendo? Então, em primeiro lugar, tem que saber que o plexo pudendo ele vai se originar da onde? Eu vou pegar amarelo aqui. Ó, vou pegar amarelo, vou pegar a mais grossa que tem. Ó. Então, é a rama anterior do quarto nervo sacro. Rama anterior do quarto nervo sacro. Tá aqui, ó. Aqui é onde vai sair. Eu completo dizendo o quê? Eu completo dizendo que ele vai se unir com o quê? Ó, com ramas da segunda. Aqui, ó, tem uma rama da segunda e uma rama da terceira que vão se unir, ó. Ó. Então, se une rama da segunda, se rama une da terceira, e aí sim vai formar o plexo pudendo. Tá aqui, ó. Vocês perceberam que isso aqui é idiota? Isso aqui é estúpido? Plexo pudendo, então olha só. Plexo pudendo, mais uma vez. Eu vou colocar aqui ele desenhadinho desse jeitinho aqui, ó. Que daí fica melhor. Olha só. A rama anterior do quarto nervo raquídeo sacro se une com duas ramas. Quais são as duas ramas? Com as ramas da segunda, da rama sacra da segunda, e com a rama sacra da terceira, tá? Então, o que acontece? Uma vez que se uniu aqui, vai formar o plexo pudendo, certo? Formou o plexo pudendo, e aí, pronto, ficou, já resolveu nossos problemas, certo? Pronto. Vamos continuar aqui. Deixa eu tirar print disso aqui. Pronto. Então, olha só. Agora a gente vai ver o seguinte, mais uma vez. Esse aqui é um desenho meu, não tem livro nenhum. Não adianta, você não vai achar isso aqui. Isso aqui eu peguei uma imagem, sobrepus ela e adicionei as coisas que faltavam. Então, localização do plexo pudendo. Então, a gente sabe que ele está sobre o músculo isquiococcígeo, ou seja, está em cima do músculo isquiococcígeo, tá? Plexo pudendo. E ele vai estar coberto por uma lâmina pré-sacra, tá? E que vai estar por debaixo do plexo sacro. Então, o plexo pudendo, ele está por debaixo do plexo sacro, ele está sobre o músculo isquiococcígeo e ele está coberto pela lâmina pré-sacra, certo? Essa imagem está dizendo tudinho que eu acabei de falar, tá? É só olhar a imagem e você tem uma noção de onde é que está a localização do plexo pudendo. Quais são as colaterais do plexo pudendo? Então, a gente tem o nervo elevador do ânus, o nervo isquiococcígeo, nervo retal inferior, nervo visceral e o nervo perforante cutâneo que vai para a região do bumbum, certo? Vai para a região glútea, certo? Aqui o interessante que o quê? Que o plexo sacro, ele com o sacro coccígeo e o hipogástrio, eles acabam formando o nervo erector de Ercad, tá? Rama terminal do plexo pudendo vai ser o quê? Nervo pudendo interno. Rama terminal do plexo pudendo, nervo pudendo interno, certo? E aqui a gente terminou com o plexo pudendo. Certo? Deixa eu pausar aqui.